Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Eu, como sempre me apresento, sou o professor Rafael, estamos dando início aqui à nossa quarta videoaula sobre inspeção de fabricação, né? De maneira que nesse novo ciclo, né, que teve seu início na outra videoaula, nós estamos aprofundando, né, a matéria, dessa vez com mais detalhes, com mais adendos, certo? E na última videoaula nós encerramos vendo o início, né, de sistemas de amostragem, de como funciona, certo? E nessa nossa quarta videoaula vamos continuar aqui, senhores, acompanhem comigo, sobre a amostragem simples e dupla, né, que já foi dito na videoaula anterior. Acompanhem a leitura. Nenhum plano de amostragem poderá oferecer completa proteção contra a aceitação de peças defeituosas nos lotes submetidos à inspeção, certo? Nenhum plano de amostragem. É como eu disse, nenhum plano de amostragem. Você pega 3 peças de um lote de 100. Essas 3 podem claramente estar livres de problema, mas algumas outras, ou alguma outra somente do restante do lote, pode estar defeituosa, a gente não selecionou ela, certo? Isso é meio que uma loteria. Bom, porém, asseguram um limite máximo de risco a essa aceitação dentro de critérios estatísticos. Para tal, existem vários planos de amostragem tabelados, baseados em estudos estatísticos de probabilidade de aceitação de lotes com planos de amostragem simples e duplos. Ou seja, visando ainda tornar ainda mais eficiente o nosso esquema de inspeção por amostragem, existem aí agora vários planos de amostragem tabelados, né, estilo de tabela, que se baseiam em estudos estatísticos de probabilidade de aceitação e de lotes com planos de amostragem simples e duplos. Esses planos são equivalentes, isso é, são planos em que as probabilidades de aceitação são praticamente idênticas, assim como os riscos do fornecedor e do cliente. A escolha entre um tipo e outro dependerá principalmente da experiência do inspetor, certo? Que fará a opção visando obter o menor custo final possível para os trabalhos de inspeção. Plano de amostragem simples. Os esquemas dos planos de amostragem simples baseiam-se na regra da decisão construída sobre 2 parâmetros para lotes de tamanho. N, né? N que é o que? O tamanho da amostra, e Nzinho, que é pequenininho, o número de aceitação, certo? Bom, né? E o número de aceitação fica sendo representado pela letra A, Azinho, né? N, senhores, vem a ser o quê? O resultado dessa soma aqui, ó, do tamanho da amostra, Nzinho, mais o número da aceitação, certo? A decisão de aceitação ou rejeição será tomada levando-se em consideração o quê? O número de peças defeituosas encontradas na amostra inspecionada. O procedimento a seguir deverá ser seguido. Vamos lá, antes de mais nada, decisão de aceitação ou rejeição será tomada levando-se o que em consideração? O número de peças defeituosas em relação ao que? A amostra inspecionada. Ponto. Qual o procedimento que deverá ser seguido? Inspecionar a amostra determinando o que? O número de peças defeituosas né? Se D for menor ou igual a A, aceita o lote, certo? Se D for maior que A, rejeitar o lote. Ou seja, se a tolerância é 2 peças, até 2 peças defeituosas você aceita. A partir de 3, já era, reprova, certo? Na escolha das peças para a constituição da amostra, o inspetor deverá proceder de maneira aleatória, ou seja, ele não pode escolher, geral não deve, né? Não é uma via de regra, mas é o que torna-se quase uma via de regra. Você não tem que escolher 3 de 3 carreiras, você escolhe uma aqui, uma lá, um exemplo, certo? Planos de amostragem dupla. O esquema de planos de amostragem dupla para lotes de tamanhos N baseia-se no desdobramento da regra de decisão em 2 fases com 4 parâmetros. N1 e N2 são os tamanhos de amostras, e A1 e A2 são consecutivamente os números de aceitação para a primeira amostra
e para as duas amostras combinadas, certo? Isso é, com um total de N1 mais N2 peças, certo? Alguns planos de amostragem também estabelecem os números de rejeição R1 e R2 para a primeira amostra e para as duas amostras combinadas, respectivamente. O número de peças defeituosas encontradas na primeira amostra, D1, levará o inspetor a decidir sobre a aceitação ou rejeição do lote e, nesse último caso, passar para a segunda fase com a inspeção da segunda amostra. Ou seja, não foge muito, porém vai haver o quê? Uma associação de amostras. Tem dois planos de amostra, certo? Cada um deles, dentro de seu grupo de amostragem, vai seguir uma proporção, porém, no contexto total, certo? O resultado da amostra do grupo 1 e do grupo 2 não vai poder ser maior do que a tolerância total ali daquele lote, certo? O procedimento a seguir deverá ser seguido. Vamos lá. Primeira fase. Inspecionar a primeira amostra N1, verificando o número de peças defeituosas. Pronto. A amostra N1, né, que veio com 13, por exemplo. Certo? Você vai ver daqueles 3 primeiros, daquele primeiro grupo de 3, quantas peças defeituosas. Se D, que é o número de peças defeituosas, for menor ou igual, aceita aquele grupo de lote. Certo? Se D for maior, ou D1 maior ou igual a R, que é o grupo, que é o valor total de rejeição, você deve rejeitar o lote. Se D for maior que A, mas não ultrapassar o valor do segundo grupo de amostra, ou se as quantidades de peças defeituosas D1 for menor que o total de rejeição, você deve executar a segunda fase. Então vamos à segunda fase. Inspecionar a segunda amostra N2, verificando o número de peças defeituosas D2. Se o número de peças defeituosas das duas amostras combinadas D, que é igual a D1 mais D2, for menor ou igual a A2, você aceita o lote, certo? Se essa quantidade de defeitos aqui for menor do que A2, aceita. Se D for maior que A2, ou ainda se D for maior ou igual a R2, você deve, obviamente, rejeitar o lote. Nesse caso também, a escolha das peças para a formação das duas amostras deverá ser de forma aleatória, como sempre, senhores, certo? É procedimental. Assim, não é uma via de regra no campo, mas acaba sendo, certo? Porque está regido pelo procedimento. Normas a utilizar. São várias as normas existentes para a inspeção estatística por atributos, né, que é a mais simples. A mais utilizada mundialmente é a ML-STD 105, que é a Military Standard, desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial pelo Exército Norte-Americano, baseado em estudos realizados pela Columbia University e sendo adotada posteriormente por todas as Forças Armadas Americanas. Certo, é um sistema militar antigo, porém eficiente, que hoje em dia aí tem aumentou seu campo de atuação. Esta norma estabelece planos de amostragem e procedimentos para a inspeção estatística por atributos. Esses planos destinam-se à utilização geral, sendo aplicáveis à inspeção de produtos finais, componentes, matérias-primas, etc. Os planos de amostragem destinam-se o quê? À inspeção de lotes fornecidos continuamente, certo? A inspeção distribuída de forma contínua, podendo ser empregado também para lotes isolados. Nesse caso, as curvas características de operação, né, que são os CCO, devem ser examinadas de forma a se obter um plano que ofereça a proteção adequada, certo? Procedimento para a utilização da ML-STD-105. Para amostragem simples, escolher o seguinte procedimento. Escolher o nível de inspeção a realizar. Normalmente, utiliza-se o nível 2, que é o nível normal. Escolher a letra de código do tamanho da amostra. Entrar na tabela 1 da ML-STD-105 com o tamanho do lote e o nível de inspeção 2. Exemplo, para um lote de 600 peças, a nível 2, a letra de código é J. Certo? Você também tem que escolher o que? O nível de qualidade aceitável, que é o nosso NQA,
Normalmente utiliza-se o NQA 2,5, né, com a severidade de 2,5. D. Entrar na tabela 2, né, 2 no caso, 2A. Plano de amostragem para inspeção normal de nível 2, com a letra de código do tamanho da amostra e o NQA escolhido, obtendo-se o tamanho da amostra e os números de aceitação e rejeição. Para o exemplo acima, o tamanho da amostra será de 80 peças. No caso, A igual a 5 e R igual a 6. Ou seja, para um lote de 80 peças, uma amostra de 5 peças aprovadas, você aprova. A partir disso, você reprova. E proceder com esses valores conforme indicado no item 4.7 de amostragem simples, certo? Previsto na norma. Bom, para amostragem dupla, seguir com o seguinte procedimento. Você vai A. Escolher o nível de inspeção a realizar. Certo? Normalmente utiliza-se o nível 2, que é o nível normal. Escolher a letra de código do tamanho da amostra. Entrar na tabela 1 da MLSTD 105 com o tamanho do lote e o nível de inspeção 2, né, que é o normal. Exemplo, para um lote de 1.500 peças a nível 2, a letra código é K. Certo? Atenção ao número do lote usado no exemplo, tá, senhores? Escolher o nível de qualidade aceitável e normalmente utiliza-se o nível de qualidade 2,5. Entrar na tabela 3, certo? A, caso 3A. Plano de amostragem dupla para inspeção normal de nível 2, com a letra de código do tamanho da amostra e o NQA escolhido, obtendo-se assim os tamanhos das amostras N1 e N2, e os números de aceitação e rejeição, que são qual? A1, A2, R1 e R2. Para o exemplo acima, N1 igual a 80, N2 igual a 80, A1 até 3, R1 7, certo? Certo? Um momento. E A2 8, certo? Com a reprovação 2 igual a 9, certo? E proceder com esses valores conforme indicado no item 4. Dos valores recomendados para NQA. O nível de qualidade aceitável deve ser escolhido levando-se em conta a responsabilidade do material a ser inspecionado. Para conexões de tubulação, juntas, parafusos, caixas de derivação elétrica, conectores, chaves de baixa tensão e outros materiais semelhantes, recomenda-se a utilização do NQA igual a 4. Para válvulas forjadas de diâmetro de até 2 polegadas, bem como as válvulas de ferro fundido, bronze e latão, recomenda-se a utilização do NQA igual a 2,5. Simples, gravem isso que é bom. Válvulas de grande responsabilidade ou de grande diâmetro não deve ser feita a inspeção por amostragem assim completa, até mesmo porque pela quantidade e pela importância que ela acarreta consigo, né? Materiais de perfuração deve-se utilizar o NQA igual a 2,5, certo? No caso de materiais de perfuração, de poços de petróleo ou qualquer outro tipo de coisa, de serviço. Peças de grande responsabilidade, porém fabricadas em lotes acima de 100 unidades, onde os riscos de uma inspeção completa também são elevados, por causa daquele... Você começa a querer aprovar tudo para poder andar logo, andar mais rápido. Pode-se executar a inspeção por amostragem com NQA igual a 1, menos severo. Somente deverão ser executadas inspeções por amostragem em lotes superiores a 15 unidades. Ou seja, não interessa a importância, não interessa o grau de periculosidade. Abaixo de 15 você deve inspecionar todos, certo? Acima de 15 você já começa a permitir sistema de amostragem. Lotes menores ou iguais a 15, recomenda-se a realização da inspeção completa, ou seja, em 100% dos componentes do lote. Bom, termos e definições. Inspeção é o procedimento de medir, examinar, testar ou então comparar a unidade do produto com requisitos. Ou seja, se a inspeção ela tem caráter qualitativo, senhores, é óbvio que ela se fundamenta em quê? Em parâmetros, certo? Em padrões.
certo? Então, o procedimento de medir, que é quando você faz o quê? Uma inspeção dimensional do seu equipamento para ver se ele atende ao procedimento e ao desejado, ao estipulado. Examinar, no caso é o quê? Examinar condições gerais do seu equipamento, né? Com relação a acabamento, a parâmetros de como pressão de trabalho, temperatura de trabalho, tipo de material, testes para testar a qualidade dele, fazer testes de pressão, testes térmicos e etc. Ou então comparar a unidade do produto com algum outro padrão, né? Da inspeção por atributos é aquela na qual a unidade do produto é classificada apenas como perfeita ou defeituosa, certo? Como eu já lhes disse, a inspeção por atributos, diferente da inspeção por variáveis, ela é objetiva, ela é qualitativa e principalmente objetiva. Ela te diz, a peça está perfeita para uso ou defeituosa para o fim que se destina, certo? Ou quando o número de defeitos na unidade do produto é contado, tomando-se como referência um dado requisito ou conjunto de requisitos. É óbvio, senhores, não é necessariamente uma via de regra, mas não é porque uma peça de um lote está defeituosa, não significa dizer que aquela peça ela não preste. Ela simplesmente não se adequa ao conjunto de requisitos pré-estabelecidos naquele projeto, naquela ordem de compra, naquela solicitação, certo? Então ela é retirada para aquele fim, mas dependendo do tipo de defeito, pode ser que ela seja reaproveitada por outras atividades, certo? Unidade do produto é a porção a ser inspecionada para determinar a sua classificação como perfeita ou defeituosa, né? É o produto, unidade do produto, um produto daquele lote. Poderá ser um único artigo, um par, um conjunto, um comprimento, uma área ou o próprio produto acabado, ou seja, são os tipos, né, de produtos que você pode avaliar. A unidade do produto pode ou não ser a mesma que a unidade de compra, certo? Suprimento, produção ou até mesmo expedição. Um defeito crítico é aquele em que o julgamento e a experiência indicam que ele poderá resultar condições de periculosidade ou insegurança para os usuários do produto, ou um defeito que, a partir dele, poderá ser gerado um prejuízo em função tática de um produto de maior complexidade, da importância de um avião, um navio, um carro de combate, ou um míssil ou um veículo espacial. Ou seja, é aquele componentezinho que, mesmo que em alguns casos alguém não dê nada por ele, certo? Mas que, no final das contas, ele vai apresentar um risco, né? Ele vai aí gerar um risco enorme para um equipamento de extrema maior importância, né? De exponencial importância, certo? Grande defeito. Isso é o que eu supracitei, senhores, é o defeito crítico, né? De danos críticos. Grande defeito é um defeito não crítico que poderá resultar em falha ou em redução substancial da capacidade de utilização da unidade do produto no atendimento aos propósitos almejados. Ou seja, ele não é um defeito que vai, entre aspas, tá, destruir a sua máquina, né? Ele não é um elemento defeituoso que vai destruir a máquina como um todo, mas é um defeito que fará mal a ele mesmo, por assim dizer, né? Que vai reduzir o seu tempo de vida útil, dado esse defeito. E pequeno defeito, que é aquele que não deverá resultar na redução substancial da capacidade de utilização da unidade do produto no atendimento aos propósitos almejados. Bom, primeiramente entendam bem, senhores, não é porque é um pequeno defeito que os senhores vão aprovar. É um defeito simplesmente que não resulta na redução, mas não é por causa disso que vocês vão utilizá-lo, certo? Isso aí são simplesmente categorias, 3 categorias diferentes de defeitos, certo? Que nós devemos inclusive gravar, que é o defeito crítico, o grande e o pequeno, certo? Porcentagem de defeituosos é igual a número de defeituosos vezes 100. Muito simples. Número de defeituosos 1, 0,01, beleza, em termos de lote geral, né? Vezes 100 você tem percentual, certo? Lembrando que aquela outra fórmula que nós vimos,
o número sempre vai ser decimal. Então, você vai multiplicá-lo pelo 100 para achar o seu valor percentual. Simples. Matemática básica, né? Simples. Número de unidades inspecionadas. Defeitos por 100 unidades, né? Que é igual a número de defeitos vezes 100. Aí é matemática mais clara ainda, né? Se você tem um percentual, você vai multiplicar por 100, né? A cada 100 unidades, você vai ter o seu valor. E número de unidades inspecionadas, certo? NQA é a porcentagem máxima de defeituosos, ou seja, o nível de qualidade aceitável. É o máximo onde você pode chegar com seus defeitos, né? Bom, no caso ficaria entendido também que é o quê? Número máximo de defeitos por 100 unidades de amostras, né, de materiais. Não que você vai analisar as 100, mas as amostras elas vão responder pelas 100. Que para os propósitos de inspeção por amostragem poderá ser considerado satisfatório, como uma média de processo, ou quando o consumidor estabelece o quê? Algum valor específico do NQA, certo? Para um certo defeito ou grupo de defeitos. Ele indica ao fornecedor que seus, né, no caso do consumidor, seus planos de amostragem para aceitação deverão aceitar a grande maioria dos lotes, certo? É um procedimento que convence o fornecedor a isso. E que o fornecedor entrega para ser controlado desde que o nível médio do processo de porcentagem de defeituosos, né, que é um defeito por 100 unidades, nesses lotes ou conjuntos não exceda o valor estabelecido para o NQA. Simplesmente isso, para não ultrapassar o valor do nível máximo. Assim, o NQA é um valor designativo da percentagem de defeituosos, né, que é um defeito por 100 unidades, que o consumidor indica que será aceito na maioria dos casos de acordo com o procedimento de aceitação da amostra a ser usado, certo? Os planos de amostragem aqui estabelecidos, senhores, são elaborados de tal modo que a probabilidade de aceitação para o valor fixado no nível de quantidade aceitável depende da grandeza da amostra, ou seja, a mesma quantidade, né? Vamos supor, você tem 100 peças, de 100 você escolheu 5, de 1000 você também não vai escolher 5 para uma mesma NQA, certo? A NQA ela vai seguir uma proporcionalidade. Se o NQA é 2, certo? E a 2 rege que para um lote de 100 peças você determine 5, evidentemente que para um lote de 1000 a NQA 2 você vai escolher 50. É a proporcionalidade, certo? Sendo geralmente maior para grandes amostras, óbvio, para seguir a proporcionalidade. O NQA sozinho não define a proteção ao consumidor para lotes ou conjuntos individuais, porém, está mais diretamente relacionado ao que poderá ser esperado de uma série de conjuntos ou lotes, desde que seja seguido o quê? O caminho indicado nessa publicação, certo? Deva seguir a mesma ordem. Será necessário tomar como referência a curva característica de operação do plano, que é a CCO, para determinar qual a proteção que terá o consumidor, de acordo com essa curva em relação ao nível de quantidade aceitável, certo? Limitação. O estabelecimento de um nível de quantidade aceitável não deverá implicar em que o fornecedor tenha o direito de fornecer qualquer unidade do produto, certo? O NQA ele é estabelecido depois. Você não tem que depender se eu só posso fornecer 100, porque de 100 eu seleciono só 5. Não. É por isso que é dado em fator percentual, que aí ele se adequa a qualquer valor que for fornecido no lote. Lote ou conjunto. O termo lote ou conjunto deverá significar o quê? Lote de inspeção ou conjunto de inspeção, isso é, uma coleção de unidades de produto da qual uma amostra é retirada e inspecionada para determinar a concordância com o critério de aceitação. Bom, simplesmente, gente, lote, certo? Ele é um lote de inspeção, ele simplesmente é um grupo de peças que vão ser inspecionadas. E dessas peças que vão ser inspecionadas, sendo elas maior que 15 unidades, certo?
vai haver um sistema de amostragem, né, da qual 3 dessas N peças serão selecionadas para a gente poder fazer a inspeção nelas. Elas vão responder por um todo, certo? E poderá inclusive diferir da coleção de unidades designada como lote ou conjunto para outros propósitos, isto é, produção, expedição e etc. Agora do plano de amostragem. O plano de amostragem indica o número de unidades do produto de cada lote ou conjunto que deverá ser inspecionado, certo? Que é a grandeza da amostra ou da série de grandezas das amostras, certo? Ou seja, o plano de amostragem, né, que é o nosso sistema de amostragem, ele indica, certo, quais são as unidades desse produto do lote ou do conjunto que será o que? Inspecionado, será usado como cobaia, por assim dizer, né? No caso, a grandeza da amostra ou da série de grandezas das amostras. E também o critério de aceitação do lote ou conjunto, né? Que são os números de aceitação e ou rejeição. Bom, nível de inspeção. O que é nível de inspeção? Ele determina a relação entre a grandeza do lote, certo? Ou conjunto e a grandeza da amostra, certo? E você vai ter uma relação de proporcionalidade entre o que? Entre o conjunto num todo e a sua amostra, respeitando sempre o NQA. O nível de inspeção a ser usado para qualquer requisito particular deverá ser prescrito pela autoridade responsável, ou seja, alguma autoridade qualificada será responsável por tal modificação do projeto. Na tabela 1, posteriormente será vista, são dados para uso geral 3 níveis de inspeção, 1, 2 e 3. E deverá ser usado o nível de inspeção 2, exceto quando for especificado de outro modo. No entanto, o nível de inspeção 1 poderá ser usado quando for necessário menor discriminação. Certo? Lembre-se, senhores, que na primeira videoaula, na parte introdutória, foi dito o quê? Que à medida que o número avança, que o número progride, o grau de severidade é maior. Por essa razão, né, o nível de inspeção 1 poderá ser usado quando for o quê? Necessária uma menor discriminação. Ou o nível 3 poderá ser especificado para o quê? Uma maior discriminação, ou seja, um grau de severidade maior, certo? Na mesma tabela são dados 4 níveis especiais adicionais, que é o S1, o S2, S3 e S4, que poderão ser o quê? Usados quando são necessárias grandezas de amostra relativamente pequenas e grandes riscos de amostragem, ou seja, seria uma subdivisão dos níveis, né, para peças em lotes pequenos, mas que acarretam consigo, né, que carregam consigo um grande índice de periculosidade, certo? E que podem ou devem ser tolerados, devem ser seguidos. Bom, curvas características de operação indicam o que? A porcentagem de lotes, certo? Ou conjuntos que poderão ser aceitos segundo os vários planos de amostragem para uma dada qualidade do processo. Ou seja, a CCO, né, curva característica de operação, ela vai sempre indicar o que? A porcentagem de lotes ou conjuntos, certo? Porcentagem do lote, ou seja, um valor percentual desse lote que pode ser aceito de acordo com o plano de amostragem para uma dada qualidade. Ou seja, quanto maior for exigida a qualidade desse processo, o CCO tende ao quê? A indicar um menor percentual. Ou não, caso todas as peças estejam em conformidade, certo? As curvas apresentadas são para a amostragem simples e as curvas para a amostragem dupla ou múltipla são ajustadas tão próximo quanto possíveis, certo? Para você poder ter uma comparação melhor, certo? Bom, senhores, com isso encerramos aqui a nossa quarta videoaula, certo? Essa parte de sistema de amostragens que é importantíssima no recebimento para o senhor inspetor de equipamentos que vai atuar no recebimento. O senhor é parte importante nisso, certo? Não menospreze isso, dê atenção a essa matéria, porque ela é, na prática, uma das mais aplicadas, não digo assim necessariamente importante, porém mais aplicadas
na área de inspeção, principalmente para os inspetores que estão começando a sua vida na área de inspeção de equipamentos, certo? No mais, não fiquem com dúvida, assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias, leiam a apostila, a tabela que os senhores não encontrarem na videoaula, os senhores com certeza terão acesso ao material didático, certo? Consultem, leiam, tirem um tempo para estudar e tornem-se profissionais competentes, certo? O Brasil carece disso. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau.